obstáculo é, na verdade, uma preparação. Outras vezes, o que sentimos como uma perda se torna uma oportunidade para crescer, para depender mais dele ou para descobrir algo que, de outra forma, jamais teríamos encontrado. E aqui há algo mais. Deus não está apenas trabalhando em sua vida, mas está orquestrando tudo em seu reino. Salmo 103, 19 nos diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Isso significa que nada está fora do seu controle. As coisas que para nós parecem caos ou coincidência estão sendo usadas por Deus para cumprir seu plano perfeito. Saber que Deus reina sobre tudo nos dá uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Nos lembra de que não estamos sozinhos e que não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Ele já tem o controle. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Podemos descansar. Não porque tudo será fácil, mas porque confiamos que Deus está conosco e sabe o que faz. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando para o seu bem, moldando você, ensinando e te aproximando ainda mais do propósito dele. Ao confiar na providência divina, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, uma paz que nos permite enfrentar qualquer circunstância com esperança. Então, quando as coisas não saírem como você esperava, lembre-se, a mão de Deus está ali, guiando você, cuidando de você e transformando cada detalhe da sua vida para o seu bem. Seu amor é inabalável, seu propósito é perfeito. E seu reino está sempre em ação. Relaxe, confie e permita que a providência dele te conduza a um futuro cheio de propósito e significado. Número 8. O propósito de Deus para a sua vida. Você já sentiu que sua vida não tem um rumo claro? Talvez você já tenha se perguntado: o que estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Deixe-me lhe dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Jeremias 29:11 nos diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de que Deus tem um plano específico, desenhado especialmente para você. Deus não improvisa com sua vida. Cada detalhe, cada circunstância está orquestrado por seu amor e sabedoria. Quando Deus diz que tem pensamentos de paz para você, Ele não está falando de uma paz superficial, daquelas que só sentimos quando tudo está bem. Não. Ele está falando de uma paz profunda, uma paz que te sustenta mesmo no meio das tempestades. É aquela certeza de que, mesmo sem entender o que está acontecendo, Deus está no controle. E o mais maravilhoso é que esses pensamentos não são de mal, não são para te destruir ou fazer você sofrer. Tudo o que Deus permite em sua vida tem um propósito maior, mesmo quando o caos parece reinar. Ele está sempre trabalhando, sempre te guiando para onde você precisa estar. Agora vamos falar sobre o fim que esperais. Muitas vezes pensamos que essa parte do versículo se refere aos nossos sonhos, aos planos que temos para a nossa vida. Mas a verdade é ainda melhor. Esse fim é o cumprimento do propósito de Deus em você. Uma vida plena, cheia de significado, alinhada com aquilo que Ele desenhou para você desde o princípio. Sim, Deus quer que você sonhe, mas também quer que você confie que os sonhos dele para você são ainda maiores, mais belos do que você pode imaginar. Essa esperança, essa visão de um futuro melhor, é o que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. E aqui vem algo incrível. Você não precisa caminhar sozinho para descobrir esse propósito. Salmos 57:2 diz: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não apenas tem um plano para você, mas também te dá o seu favor. Ele te apoia, te protege, te guia.
Seu favor é como uma luz que ilumina o seu caminho, mesmo quando tudo parece escuro. E esse favor não depende do que você faz ou do que você merece. É um presente, uma prova do seu amor incondicional. É a maneira dele te lembrar que a cada passo ele está com você. No entanto, às vezes podemos estar tão cheios dos nossos próprios planos, não é? Pensamos que sabemos o que é melhor para nós, que temos tudo sob controle. Provérbios 19, 21 nos ensina algo importante. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isso nos lembra que, embora nossos planos possam parecer bons, é o plano de Deus que realmente prevalece. Não é uma luta entre o que queremos e o que Deus quer. É um convite para nos rendermos, para dizermos: Senhor, eu quero o que Tu tens para mim, porque sei que é melhor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Então, como podemos viver confiantes nesse plano? Relaxe. Isso não significa que você não deva agir, mas que deve confiar. Confie que Deus sabe o que está fazendo, que seus pensamentos para você são de paz e não de mal, que Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Descansar em Deus significa confiar em sua soberania, sabendo que Ele tem tudo sob controle. Você não precisa entender tudo agora. Apenas caminhe com Ele, dia após dia, confiando que cada passo te leva mais perto desse destino cheio de propósito. Deus não apenas tem um plano para você, Ele tem um plano maravilhoso, um plano que inclui paz, esperança e um propósito eterno. Ao se render a Ele, ao buscar sua orientação, você descobrirá que sua vida tem um significado muito maior do que você imaginava. Então siga em frente, confie e permaneça firme. Deus está com você, trabalhando em cada detalhe, te levando ao propósito para o qual você foi criado. E acredite, esse propósito é extraordinário. Número 9. Vivendo por fé, não por vista. Caminhar por fé e não por vista. Que frase poderosa, não é? Mas o que isso realmente significa? 2 Coríntios 5:7 nos deixa claro, porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé não significa ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Trata-se de viver confiando nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. É escolher acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores, movendo peças, preparando caminhos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Viver por fé é um desafio, eu sei. Estamos tão acostumados a depender do que vemos, do que podemos tocar ou controlar, que confiar em algo que não enxergamos com os olhos físicos pode parecer estranho. Mas deixe-me lhe dizer algo. A fé não é cega, a fé é visionária. A fé permite que você enxergue além das circunstâncias, além do imediato, rumo às promessas de Deus. Não se trata de ignorar o que está diante de você, mas de ver tudo por uma perspectiva diferente, a perspectiva da confiança em Deus. Hebreus 11:6 nos ensina algo profundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a base do nosso relacionamento com Ele. Para se aproximar de Deus, primeiro você precisa crer que Ele existe. Mas não só isso. Você precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam com diligência. A fé não é uma fórmula mágica para obter o que queremos, mas a chave que abre a porta para um relacionamento mais profundo com Deus. É acreditar que mesmo quando não vemos resultados imediatos, Deus está trabalhando em nossas vidas, cumprindo suas promessas no tempo perfeito. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você tentou resolver as coisas do seu jeito e só acabou frustrado? Isso acontece porque fomos criados para viver por fé, não por vista. Romanos 1:17 nos lembra, mas o justo viverá pela fé. Isso significa que a fé não é algo que usamos apenas em momentos difíceis, mas a base de toda a nossa vida cristã. É confiar que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na obra de Cristo, e viver cada dia com essa certeza. Não é uma fé que só se ativa em emergências, mas uma fé constante, ativa e vibrante.
A fé nos leva a confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Você já leu uma promessa na Bíblia e pensou: isso não parece ser verdade para mim agora? É nesses momentos que a fé entra em ação. A fé diz que as promessas de Deus são verdadeiras, mesmo que ainda não vejamos seu cumprimento. É acreditar que Deus é fiel ao que prometeu e que seus planos para nós são bons, mesmo quando o caminho se torna difícil. E aqui está o ponto-chave: você pode relaxar. Não porque tudo será fácil, mas porque você sabe que Deus está no controle. Viver por fé significa soltar a ansiedade, parar de tentar controlar tudo e descansar na soberania de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa enxergar o final do caminho. Você só precisa confiar que Ele está com você em cada passo, guiando, protegendo e levando você para cumprir seu propósito. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando uma situação em que não vê uma saída. Talvez você sinta que tudo está escuro e sem solução. Mas deixe-me lembrar-lhe de algo: Deus não te abandonou. Ele está operando mesmo no invisível, preparando algo bom para você. Caminhar por fé é lembrar que você não caminha sozinho. É saber que cada passo, mesmo que você não entenda agora, tem um propósito. Então confie, continue andando e permita que a fé te leve a experimentar a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Ele nunca falha. Número 10. A importância da obediência. Você já parou para pensar no que realmente significa amar a Deus? Jesus disse claramente em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essas palavras são tão diretas quanto transformadoras. Amar a Deus não se trata apenas de dizer, mas de viver. E a maneira mais poderosa de demonstrar nosso amor por Ele é obedecendo a sua palavra. Porque no fim das contas, como poderíamos dizer que amamos alguém se não estamos dispostos a ouvi-lo e viver segundo a sua vontade? A obediência não é um fardo, é uma resposta de amor. Não é algo que fazemos por medo ou obrigação, mas porque nosso coração está tão cheio de gratidão por Deus que queremos agradá-lo. É como quando amamos alguém e fazemos coisas por essa pessoa, não porque ela nos obriga, mas porque queremos vê-la feliz. Assim é com Deus. Guardar os seus mandamentos é a nossa forma de dizer: te amo, Senhor, e quero viver para ti. Mas Jesus não parou por aí. Em Mateus 7:21, ele nos deixou um alerta que nos faz refletir profundamente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nos leva a entender que a obediência é mais do que palavras. Não basta chamá-lo de Senhor se nossas ações não refletem esse reconhecimento. A obediência é a evidência da nossa fé. É o que mostra que realmente cremos nele, que confiamos no seu plano e que estamos comprometidos a segui-lo, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida. E sei que, às vezes, pensamos que os mandamentos de Deus são difíceis de cumprir. Mas escute o que diz João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você percebe? Deus não nos dá mandamentos para nos sobrecarregar ou tornar a vida impossível. Seus mandamentos são um guia para uma vida plena e abundante. Quando obedecemos, não apenas honramos a Deus, mas também encontramos liberdade, alegria e paz. O Espírito Santo nos capacita para isso, para vencer as tentações e para viver conforme a sua vontade. A relação entre amor e obediência é inseparável. Você não pode ter um sem o outro. O amor verdadeiro por Deus se manifesta na obediência, e essa obediência nos leva a uma maior intimidade com Ele. É um ciclo virtuoso. Quanto mais obedecemos, mais experimentamos o seu amor e o seu favor, e isso nos motiva a obedecê-lo ainda mais. É nessa dinâmica que encontramos propósito, direção e significado para nossas vidas. E não se trata de uma perfeição inatingível. Deus sabe que somos humanos e que tropeçamos.
O importante é que nosso coração esteja voltado para Ele, disposto a se levantar e seguir em frente sempre que cairmos. No fim do dia, obedecer a Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dúvidas, mas significa que não estamos sozinhos no processo. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos fortalecer e nos guiar. Mesmo quando falhamos, sua graça está lá para nos levantar, para nos lembrar que somos amados e que sua misericórdia se renova a cada manhã. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a dizer: Senhor, quero fazer a tua vontade, ajuda-me a te obedecer. Então relaxe. Obedecer não é algo que você precisa alcançar por suas próprias forças. Deus lhe dá tudo o que você precisa para caminhar nos seus caminhos. Ele não apenas nos dá os mandamentos, mas também a graça e o poder para cumpri-los. Ao viver em obediência, você não apenas demonstra seu amor por Deus, mas também descobre a vida abundante que Ele tem para você. É um caminho de liberdade, de propósito e de paz. Então hoje dê esse passo, ame a Deus com ações, obedeça e veja como seu relacionamento com Ele cresce e como o seu amor transforma cada área da sua vida. Número 11. O perdão e a cura interior. O perdão de Deus é uma das promessas mais libertadoras que encontramos na Bíblia. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que essa promessa realmente significa? Como ela transforma nossas vidas? Deixe-me te explicar. Tudo começa com a confissão. Quando reconhecemos nossas falhas diante de Deus, não estamos contando algo que Ele não saiba. Deus já conhece cada canto do nosso coração. Mas a confissão é um ato de humildade, é admitir que erramos e que precisamos da sua ajuda. É como quando uma criança vai até o pai depois de quebrar algo e diz: fui eu, e eu sinto muito. Esse momento de sinceridade abre a porta para o perdão. Não se trata apenas de dizer palavras, mas de um arrependimento genuíno, um desejo real de mudar, de ser diferente. E é aqui que entra a fidelidade de Deus. Ele não se cansa de perdoar. Sua promessa é firme. Se você se aproxima dele com um coração arrependido, ele estará lá, pronto para te perdoar. Não importa o tamanho do erro, nem o quão distante você sinta que se desviou. A justiça de Deus se baseia no sacrifício de Jesus na cruz. Isso significa que você não precisa pagar o preço pelos seus erros, porque Jesus já pagou por você. Não é incrível? Você não precisa carregar sua culpa sozinho. Jesus tomou tudo sobre si para que você pudesse ser livre. Mas o perdão de Deus não se limita apenas a apagar os nossos pecados. Ele vai além. Ele promete nos purificar de toda injustiça. Isso significa que Ele não apenas remove a culpa, mas também a marca que o pecado deixa no nosso coração. É uma limpeza completa, uma renovação. É como se Ele pegasse uma tela manchada e a tornasse completamente nova. Essa purificação nos dá a oportunidade de recomeçar, de viver uma vida com propósito, uma vida em santidade. Agora, eu sei que o pecado não afeta apenas a nossa relação com Deus. Ele também pode deixar feridas profundas em nosso coração. Talvez alguém tenha te machucado, ou talvez você carregue a culpa de ter ferido outra pessoa. Mas aqui está a boa notícia. Deus não apenas perdoa, Ele também cura. Salmos 147:3 diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus não quer que você viva carregando essas feridas. Seu amor é como um bálsamo que alivia a dor, que restaura o que foi quebrado. Ele não apenas remove o pecado, mas também cura o dano que ele causou. E ele não só cura, como também liberta. Isaías 61 descreve perfeitamente: a proclamar liberdade aos cativos. O pecado nos aprisiona, nos prende em padrões destrutivos dos quais parece impossível sair. Mas o perdão de Deus quebra essas correntes. Ele te liberta da culpa, do remorso, dos hábitos que te destroem. É uma liberdade que transforma, que te permite viver com alegria, com esperança, com um propósito claro.
Então, o que tudo isso significa para você? Significa que você pode relaxar. Não porque o processo seja fácil, mas porque Deus já fez a parte mais difícil. Ele já te perdoou, já está trabalhando na sua cura, já quebrou as correntes que te aprisionavam. A única coisa que você precisa fazer é confiar. Confie no amor dele, confie na sua graça. Pare de carregar a culpa, coloque-a aos pés da cruz e permita que Deus faça a sua obra em sua vida. O perdão não muda apenas o que você fez no passado. Ele muda quem você é no presente e quem você pode se tornar no futuro. Ele te dá uma nova identidade, uma vida renovada. Então confesse, receba o seu perdão, deixe que ele te limpe, te cure e te liberte. Porque em Cristo, verdadeiramente somos livres, e essa liberdade é o começo de uma vida plena e cheia de propósito. Número 12. A presença constante de Deus. Deus prometeu algo que pode mudar sua perspectiva de vida. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Você percebe o quão poderoso isso é? Não importa onde você esteja, o que esteja enfrentando ou o que esteja sentindo, você nunca está sozinho. Jesus assegurou que sua presença seria constante, ininterrupta, e que, não importa como sua vida pareça, ele estará lá. Esta promessa está ligada a um mandamento: ensinar e guardar os seus mandamentos. Mas aqui está a parte maravilhosa. Não é um mandamento que você carrega sozinho. A presença de Deus te fortalece nesse processo. Quando Jesus diz todos os dias, ele realmente quer dizer isso. Não há exceções. Não há momentos em que Deus diga: hoje não estarei com você. Pense nisso. Não importa se você está vivendo um momento maravilhoso ou se sente que sua vida está desmoronando, ele está com você. Nas noites de solidão, quando você acha que ninguém entende o que está passando, ele está lá. Nos dias em que tudo parece estar fora de controle, Jesus continua caminhando ao seu lado. Sua promessa não tem prazo de validade. Ele não vai embora quando as coisas ficam difíceis e também não se afasta quando você falha. Seu amor e sua presença são constantes. O Salmo 46 nos diz claramente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nos momentos em que você se sente vulnerável, quando as coisas parecem grandes demais para suportar, Deus é seu refúgio. Imagine um castelo forte, impenetrável, onde você pode se abrigar de qualquer tempestade. Isso é Deus para você. E Ele não apenas te dá abrigo, Ele também te fortalece. Ele te dá a energia e a coragem para enfrentar qualquer situação. Você não precisa fazer isso sozinho. Essa é a promessa. Em cada dificuldade, em cada provação, Ele é seu socorro imediato, sua ajuda presente. E sei que, às vezes, o medo pode ser paralisante. É fácil sentir medo quando não sabemos o que vai acontecer ou quando tudo parece incerto. Mas aqui entra Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você sente isso? Este versículo não é apenas um mandamento, é um consolo. Deus está dizendo para você não ter medo, porque Ele está contigo. Essa é a razão para não temer. Não é porque você tem o controle, mas porque Deus tem. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Não importa quão difícil seja o caminho, Ele está lá para te carregar. Relaxe. Sim, de verdade. Relaxe, porque você não precisa carregar todo o peso sozinho. A ansiedade e a preocupação surgem quando esquecemos que Deus está conosco. Mas quando nos lembramos de sua promessa, algo muda. Percebemos que não importa o tamanho do problema ou a escuridão do caminho, Ele está conosco. Em cada passo, em cada decisão, Ele está nos guiando, nos fortalecendo e nos amando. Você não precisa saber exatamente como tudo será resolvido. Você só precisa confiar que Ele está lá, trabalhando em seu favor. Deus não apenas te acompanha, mas também te capacita. Sua presença não é passiva, é ativa.
Ele te dá tudo o que você precisa para cada desafio. Sua força não se esgota, seu amor não acaba e sua direção nunca falha. Tudo isso te lembra de uma verdade fundamental: você nunca está sozinho. Jesus, o mesmo que venceu a morte e prometeu voltar, está caminhando com você neste momento. E isso muda tudo. Número 13. A esperança na promessa de Deus. A esperança nas promessas de Deus é como uma âncora para a nossa alma. É isso que aprendemos em Hebreus 6:19, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Agora imagine isso por um momento. Uma âncora mantém um barco firme no meio das ondas e das tempestades. Da mesma forma, a esperança nas promessas de Deus nos dá estabilidade quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Não é uma esperança fraca ou incerta, é segura, é firme, é inabalável. Está enraizada na fidelidade de Deus que nunca falha. Essa esperança não apenas nos mantém firmes, ela nos conecta diretamente com Deus. Quando o versículo diz que penetra até o interior do véu, ele nos lembra algo incrível. No Antigo Testamento, o véu do templo separava o homem da presença de Deus, mas quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. Agora, nossa esperança não fica na superfície. Ela nos leva diretamente à presença de Deus. Pense nisso. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, sua esperança te leva à fonte da paz, do consolo e da força. Essa é a promessa. Não importa o tamanho da tempestade, sua âncora está segura no trono de Deus. Abraão entendeu isso de uma maneira única. Romanos 4:20 nos fala sobre como ele não duvidou da promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível. Você consegue imaginar esperar décadas para que algo que Deus prometeu se cumpra? Abraão não apenas esperou, mas se fortaleceu na fé enquanto esperava. Como? Porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa é a chave. Nossa esperança não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Ele é fiel, ele é capaz. Quando nos concentramos no caráter e no poder de Deus, nossa fé se fortalece e nossa esperança se renova. E essa esperança não é passageira. 1 Pedro 1:3 a descreve como uma esperança viva. Ela não está baseada em desejos ou possibilidades humanas. Ela está enraizada em um evento real: a ressurreição de Jesus Cristo. Sua ressurreição garante a nossa. Ela nos dá uma perspectiva eterna. Não temos esperança apenas para o aqui e agora, mas para uma herança incorruptível reservada nos céus. Isso significa que, independentemente do que você enfrente hoje, algo muito maior está te esperando. Essa esperança viva nos permite olhar além das dificuldades e ver o quadro completo. Uma eternidade na presença de Deus. E aqui está o mais lindo: você pode relaxar. Sim, de verdade. Relaxe e descanse na certeza de que Deus é fiel. Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Talvez você esteja enfrentando incertezas, talvez esteja se perguntando se as coisas realmente vão mudar. Mas deixe-me lembrar algo. A fidelidade de Deus não depende das suas emoções ou das suas circunstâncias. Ela é constante. Ele não muda. Suas promessas são um refúgio seguro no meio da incerteza. Ao se concentrar nisso, você pode deixar a ansiedade de lado e confiar que Ele está agindo, mesmo quando não consegue ver. As promessas de Deus não apenas nos sustentam, elas nos transformam. Elas nos enchem de paz, mesmo no meio da tempestade. Elas nos dão força para continuar. Elas nos lembram de que não estamos sozinhos e de que tudo tem um propósito. Então, quando as coisas parecerem avassaladoras, quando as dúvidas tentarem te abalar, volte para essa âncora. Agarre-se à esperança que você tem em Cristo. Lembre-se de que sua fidelidade nunca falha, de que seu amor nunca se esgota e de que seu poder é suficiente para cumprir tudo o que Ele prometeu. Nele, você tem uma âncora segura e firme, uma esperança que não se desfaz, que não depende do que você vê, mas do que você sabe, que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras e que Ele nunca te deixará.
Essa esperança é o que te manterá firme, aconteça o que acontecer. Número 14. O amor incondicional de Deus. O amor de Deus é maior e mais profundo do que as palavras podem expressar. É um amor que não é limitado por nossas falhas, nem pelas nossas circunstâncias. João 4,16 diz claramente: Deus é amor. Mas perceba, não é apenas que Deus nos ama, é que Ele é amor. Sua essência, sua própria natureza é definida por esse amor incondicional e eterno. E quando experimentamos esse amor, quando o conhecemos e acreditamos nele, algo muda profundamente dentro de nós. Não é um amor que apenas se sente, é um amor que transforma. Você já pensou no que realmente significa conhecer e acreditar no amor de Deus? Não se trata apenas de um conhecimento intelectual. É muito mais do que apenas ler que Deus te ama. É viver isso, é experimentar em cada respiração, em cada momento. É quando você sente paz no meio da tempestade, quando encontra consolo mesmo na dor. E acreditar nesse amor vai além de aceitar que ele existe. É confiar plenamente que nada pode te separar dele, que seu amor é constante, independentemente do que você faça ou deixe de fazer. Deus não diz, eu te amarei se fizer isso, ou meu amor depende daquilo. Seu amor é incondicional. Efésios 2,4 nos lembra que ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados. Pense nisso por um momento. Ele nos amou no nosso pior momento, quando não tínhamos nada para oferecer. Isso é o que torna seu amor tão incrível. Não depende do nosso desempenho, dos nossos méritos ou de quanto tentamos conquistá-lo. É um presente, uma graça infinita que nos dá vida em Cristo. E aqui vem algo ainda mais impressionante. Nada pode nos separar desse amor. Romanos 8,38 deixa isso muito claro. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Você percebe? Nem mesmo a morte pode romper esse laço que Deus estabeleceu com você. Seu amor é tão firme que nenhum poder no universo pode arrancá-lo de você. Essa segurança nos permite enfrentar qualquer coisa na vida, porque sabemos que estamos sustentados por um amor eterno, um amor que nunca nos abandona. Quando a Bíblia diz que aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, está falando de um relacionamento constante, um vínculo inquebrantável. Permanecer em seu amor significa viver em comunhão com Ele, permitir que seu amor seja o centro de nossas vidas. E nessa permanência encontramos paz. Não é uma paz que depende de que tudo esteja perfeito ao nosso redor. É uma paz que vem de saber que estamos abraçados pelo Criador do Universo, que nos sustenta em suas mãos. Às vezes, a vida pode nos fazer duvidar. As provações, as perdas, as decepções, tudo isso pode nos fazer sentir sozinhos. Mas não estamos, nunca estamos. O amor de Deus é o abraço que nunca nos solta, mesmo quando nos sentimos mais perdidos. É como uma âncora que nos mantém firmes quando as águas são turbulentas. Nos lembra de que somos valiosos, que somos vistos e que somos amados, sempre. Então relaxe. De verdade, relaxe nesse amor. Você não precisa lutar para conquistá-lo. Você não precisa provar nada para merecê-lo. Apenas aceite-o. Permita que esse amor te envolva, te cure, te fortaleça. Seu amor não apenas nos salva, mas também nos transforma. Nos dá um propósito, nos dá esperança, nos dá vida. O amor de Deus é um abraço eterno que nunca se desfaz. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, não importa o quanto sinta que falhou, seu amor está ali, constante, fiel, inabalável. Viva cada dia com essa certeza, porque no final do dia, o que realmente importa é que você é completamente, profundamente e eternamente amado por Deus. E esse amor é suficiente para tudo. Número 15. A alegria na salvação. A alegria na salvação não é uma emoção passageira, mas uma realidade profunda que transforma nossa vida desde o mais íntimo do nosso ser. Salmos 16:11 nos diz:
Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Esse versículo nos convida a caminhar por um caminho cheio de propósito, guiados pelo próprio Deus, onde encontramos uma alegria e uma satisfação que nada neste mundo pode igualar. Essa vereda da vida não é qualquer caminho. É o caminho que Deus preparou para nós, um caminho cheio de direção, paz e esperança. Quando andamos por essa vereda, não estamos vagando sem rumo, nem enfrentando a vida sozinhos. É um caminho em que sabemos que cada passo tem sentido, que cada desafio tem um propósito. Deus não nos abandona em meio às nossas lutas. Ele caminha conosco, nos mostrando por onde ir e nos assegurando que sua presença está sempre ao nosso lado. E aqui está o coração de tudo. Na tua presença, a plenitude de alegria. Não um pouco de alegria, não uma alegria pela metade, mas plenitude. Quando estamos na presença de Deus, experimentamos uma alegria que transcende as circunstâncias. É uma alegria que não depende de as coisas estarem indo bem, de termos sucesso ou de as pessoas nos compreenderem. É uma alegria que vem do fato de saber que estamos em comunhão com o Deus que nos ama incondicionalmente. Sua presença transforma a nossa perspectiva, nos dando força e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Depois o salmista diz: à tua direita há delícias perpetuamente. Isso nos fala da abundância e da eternidade das bênçãos de Deus. Sua mão direita simboliza seu poder e autoridade, e as delícias são as bênçãos espirituais, emocionais e eternas que encontramos nele. E essas bênçãos não são temporárias, não são passageiras, são para sempre. Imagine isso, uma alegria eterna, uma satisfação que não se esgota nem desaparece. Jesus mesmo reafirma essa promessa quando diz em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação em Cristo não é apenas uma garantia de vida eterna, é um convite para viver plenamente aqui e agora, uma vida cheia de propósito, paz e alegria. Uma alegria que não se encontra no material nem nas conquistas pessoais, mas no relacionamento íntimo e profundo com Ele. Romanos 5 nos dá outra dimensão dessa alegria ao falar sobre a paz com Deus. A salvação nos reconcilia com nosso Criador, quebrando as barreiras do pecado e restaurando nossa comunhão com Ele. Essa paz nos dá uma base sólida para nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. É uma esperança que não decepciona, uma esperança que nos enche de alegria ao anteciparmos a plenitude da nossa salvação. A alegria da salvação também é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 menciona a alegria como uma das evidências da obra do Espírito em nós. Essa alegria não é algo que podemos fabricar sozinhos. É um presente de Deus que cresce à medida que avançamos no nosso relacionamento com Ele. É uma alegria que permanece, que não desaparece diante das dificuldades da vida. Então relaxe e se alegre. Sim, a vida pode ser complicada e cheia de desafios, mas a alegria da salvação nos dá uma perspectiva diferente. Nos lembra de que temos vida abundante em Cristo, que somos profundamente amados e que nosso futuro está seguro nele. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, você pode descansar nesta verdade. Em Cristo, sua alma tem uma âncora firme, uma âncora que te sustenta, que te enche de alegria e que te garante que aconteça o que acontecer, você está nas mãos de um Deus que te ama com um amor eterno. Transborde de alegria, porque a alegria da salvação não se esgota, não desaparece e sempre estará com você. Número 16. Compartilhando o amor de Deus com os outros. Quando falamos sobre compartilhar o amor de Deus com os outros, estamos tocando a essência da mensagem cristã. Mateus 28:19 nos dá uma missão clara. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mas o que isso realmente significa? Não se trata apenas de pregar ou falar sobre Deus, mas de demonstrar seu amor de maneira tangível.
sendo um reflexo de sua bondade em um mundo que muitas vezes está cheio de dor e desespero. Sair da nossa zona de conforto e compartilhar o Evangelho é um ato de fé e amor. E não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. Ao fazê-lo, participamos do plano de Deus para transformar vidas. O mandato de Jesus inclui batizar e ensinar. O batismo simboliza um novo começo, um sinal externo do que Deus fez internamente em nossas vidas. É um ato de obediência e uma declaração de fé, mas não podemos parar por aí. Ensinar a guardar os mandamentos de Jesus significa caminhar ao lado dos outros, discipulá-los, sendo um apoio constante enquanto crescem na fé. Compartilhar o amor